Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Se essa é a primeira vez que você ouve nosso programa, preciso contar a você que estamos desenvolvendo um curso especial, um estudo do livro mais importante que existe, a Bíblia. Esse estudo será seguido de vários outros cursos de temas variados, como casamento e família, e também estudos sobre específicos livros da Bíblia. Você está convidado a participar conosco. No momento, estamos estudando os profetas do Velho Testamento. No último programa, fizemos uma apresentação do profeta Joel. Iniciamos o estudo do livro de Joel da mesma forma que iniciamos o estudo dos outros livros da Bíblia, com a seguinte pergunta: qual é a mensagem desse livro? E, mais importante ainda, que aplicação posso tirar dele para a minha vida? Ou o que ele significa para mim? Como já dissemos, creio que uma das suas mensagens está nessa frase, o dia do Senhor. Muitos profetas usaram esta expressão. Sofonias usou mais do que qualquer outro profeta. Pedro também se referiu ao dia do Senhor no capítulo 3 de sua segunda carta. Podemos fazer a seguinte aplicação da mensagem de Joel. Quando você olha para as circunstâncias da vida e enxerga caos, tragédia e calamidade e fica pronto para erguer seus braços em desespero e clamar: o que aconteceu com Deus? Como isso pôde acontecer comigo? Joel desafia a ver a mão de Deus em tudo o que está acontecendo. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo afirma que Deus faz com que tudo se encaixe para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e demonstra seu amor por Ele e quer a vontade dele em sua vida, então Deus pode fazer com que tudo concorra para o seu bem. Paulo não quer dizer que tudo o que acontece para você é bom. Ele quer dizer que Deus pode fazer com que as coisas ruins se encaixem para o seu bem. Portanto, se você tem a visão de Joel e a capacidade de ver a mão de Deus em tudo o que acontece, você pode olhar para a calamidade e dizer: este é o dia do Senhor para mim. No último programa, vimos que Joel podia olhar para a calamidade causada pela praga dos gafanhotos e proclamar: este é o dia do Senhor. Joel teve a visão profética do cativeiro babilônico e viu até além dele e declarou: o dia do Senhor se aproxima. Muitas pessoas têm medo do futuro e vivem no passado, porque não querem encarar o que está por vir. Com Joel aprendemos que quando você olha para o futuro, não sabe tudo o que acontecerá, mas sabe que existe alguém que o controla. O dia do Senhor está chegando e quando este futuro chegar, também será o dia do Senhor. Joel também nos fala para olharmos para o passado e enxergarmos que aquele também foi o dia do Senhor. A aplicação do livro de Joel segue um padrão. Quando você olha para o seu presente, passado e futuro, você deve ver o dia do Senhor. Provavelmente você nunca viu nenhuma praga de gafanhotos, nem experimentou nada como o cativeiro babilônico, mas também já teve suas experiências. Nenhum de nós pediu para nascer, nem podemos escolher nossos pais. Quando você olhar para as circunstâncias nas quais você veio ao mundo, quer tenham sido boas ou não, pense como Joel e aplique essa lição em sua vida. Aquele foi o dia do Senhor para mim. Meus pais, minha família, meu lugar neste mundo, nada aconteceu por acaso. Todas essas dinâmicas da minha vida estavam dentro do plano de Deus para mim. Pode ser que, olhando para a sua vida hoje, você tenha inveja de outras pessoas, pensando que se você fosse como aquela pessoa, aí sim estaria tudo bem. Todos nós temos a tendência de nos comparar com outros. Paulo diz que isso não é sábio. Continuamente as Escrituras nos asseguram que somos únicos e que Deus tem um plano único para cada um de nós. Depois que Deus fez a você e a mim, Ele jogou a receita fora. Somos diferentes de todo mundo. Não existe ninguém igual a nós. É assim. Como vamos encontrar a vontade de Deus para nossas vidas se estamos nos comparando com outras pessoas? Quando o Senhor contou a Pedro como morreria, Pedro apontou para o discípulo João e perguntou: e quanto a ele? O Senhor respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Jesus estava dizendo: Pedro, você não tem nada a ver com os meus planos para a vida dele. Não se compare com ele, apenas siga-me.
Com Joel aprendemos a receita importante de aceitarmos, sim, as circunstâncias em nossas vidas, ao invés de ficarmos olhando para os outros, desejando que fôssemos como eles. Quando paramos para pensar nas circunstâncias da nossa vida, não interessa quão caótica ela esteja, exceto no caso de consequências pessoais, por causa dos nossos próprios pecados. Este é o dia do Senhor para nós. Então, não importa o que aconteça, olhe para o futuro, com confiança e fé, com a perspectiva de que o dia do Senhor virá para você, porque você está certo de que nada acontecerá na sua vida que Deus não tenha permitido. Creio que essa seja a aplicação para nossas vidas que tiramos da mensagem do profeta Joel. A parte do livro de Joel que a maioria das pessoas se interessa é a sua profecia sobre o Pentecostes e sobre os últimos dias. Joel se refere a esses dias como o grande e temível dia do Senhor. Ele fala de eventos que acontecerão junto com a segunda vinda de Cristo. Estudando o Novo Testamento e as profecias sobre este assunto, aprendemos que a segunda vinda de Cristo será uma série de 12 eventos. O difícil é determinar a ordem cronológica desses eventos. Um dos 12 eventos que farão parte da segunda vinda de Cristo é o milênio, ou o reino de 1000 anos. As pessoas posicionam-se teologicamente de acordo com suas convicções sobre o milênio. Se alguém acredita que Jesus virá antes do milênio, ele é um pré-milenista. Se a pessoa crê que Jesus virá depois do reino de 1000 anos, ela é considerada uma pós-milenista. Agora, se a pessoa acha que o milênio não é um reino de 1000 anos literal, mas uma figura de linguagem, essa pessoa é considerada uma amilenista. Há alguns anos atrás, um amigo, durante um exame para sua ordenação para pastor, teve que responder a respeito de sua posição referente ao milênio. Irmão, qual a sua posição em relação ao milênio? O meu amigo, muito espirituoso, respondeu: bem, cresci dentro de uma doutrina pré-milenista, mas depois de estudar e refletir sobre o assunto, tornei-me um pós-milenista, e nesta posição fiquei por algum tempo. Depois de um tempo mudei para a posição amilenista. Finalmente tomei conhecimento da posição bem milenista, que solucionou todas as minhas dúvidas e problemas. Um dos examinadores perguntou: irmão, que posição é essa? Meu amigo respondeu: é a posição das pessoas que acreditam que vai ficar tudo bem no milênio. Com certeza, no meio de tanta cronologia, essa é uma ótima posição, hein? Bem milenista. Uma posição de confiança. Estudando todos esses eventos, descobrimos que, na verdade, há várias vindas de Jesus Cristo. Existem aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Essa seria a primeira volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lemos que Jesus está voltando. Ele virá para tirar sua igreja deste mundo. Este é o significado da palavra arrebatamento. Nunca me esquecerei de quando eu era pequeno, um dia na escola dominical. A professora misturou vários palitos de dentes com vários alfinetes sobre a mesa. Depois ela passou um ímã sobre a mesa. Os alfinetes foram todos puxados para o ímã e os palitos de dentes ficaram ali sobre a mesa. Então ela disse: é assim que vai ser quando Jesus voltar. Esses alfinetes representam os seguidores de Jesus que serão arrebatados para junto do Senhor no ar. Os outros serão deixados. Meus olhos se arregalaram diante daquela ilustração e eu decidi que não seria um palito de dente. Eu seria um alfinete que sumiria com Jesus. Depois do arrebatamento, outros eventos acontecerão no céu, e depois disso o Senhor voltará outra vez. Desta vez ele virá sobre toda a terra, onde estabelecerá o seu reino de 1000 anos. Satanás será preso no início desse reinado e solto depois dos 1000 anos. Depois disso virá o chamado grande e temível dia do Senhor. É sobre isso que Pedro escreve em sua segunda carta no capítulo 3, e Joel, quando se refere ao grande e temível dia do Senhor. Joel diz que a praga dos gafanhotos foi dia do Senhor. Quando fala sobre o cativeiro babilônico, diz que o dia do Senhor está chegando. Quando fala do Pentecostes, ele diz: mas o dia do Senhor está chegando. Pedro descreve assim: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. De acordo com Pedro, isso que acontecerá no grande e temível dia do Senhor é realmente
a força, o poder do dia do Senhor. Baseado nas profecias de Joel e de Pedro, Dwight Moody afirmou: o mundo é um navio à deriva. O meu trabalho não é salvar o navio, mas salvar as pessoas antes que ele afunde, porque, meu irmão, ele vai afundar. Moody não estava sugerindo nenhuma consciência social, nem a realização de boas obras. O que ele estava sugerindo era: de acordo com a Bíblia, a terra será julgada. Deus não afirma que ela permanecerá para sempre. Pelo contrário, Deus nos diz que um dia tudo será destruído e dissolvido. Depois que tomamos conhecimento da reação termonuclear e do que seria a detonação de uma arma desse tipo, fica mais fácil entender sobre o que Joel e Pedro estão falando. Uma vez perguntei a um cientista se ele poderia descrever o que aconteceria numa explosão termonuclear. Ele disse que uma parede de concreto, por exemplo, do tamanho de um campo de futebol, seria reduzida a fumaça, ou se desintegraria. E continuou esclarecendo: uma explosão termonuclear é um calor tão intenso, que derrete qualquer material no seu caminho. Há 3.000 anos, Pedro, um pescador analfabeto, disse que é assim que o mundo vai acabar. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Pedro e Joel chamam esse dia de o grande e temível dia do Senhor. Pedro continua lançando um desafio: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Qual deve ser o seu sistema de valores? Portanto, a expressão o dia do Senhor, usada pelos profetas, mas principalmente por Joel, às vezes refere-se à tragédia da história dos judeus, que foi um tipo de marco, e proclama que este foi o dia do Senhor. Às vezes, o dia do Senhor refere-se ao julgamento pendente que está por vir. Neste caso, lemos que o dia do Senhor está chegando. E também, através de uma visão profética, como Joel, então vislumbram séculos à frente do seu tempo e usam novamente a expressão o dia do Senhor. Agora eu lhe convido, olhe para a sua vida hoje e diga: este é o dia do Senhor para mim. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.